Bom, dia 18 é um dia muito especial, principalmente com relação ao combate à exploração sexual infantil. Estamos aqui com o Massadeiro, que é o coordenador do Conselho Tutelar do município de Itapema, para falar dessa data e para falar também da programação que será desenvolvida durante todo o Maio Laranja. Bom dia, Massadeiro, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. Bom dia, Flávio, bom dia, professor. Bom dia. Quero estender meu agradecimento também ao Ivan, ao senhor Nico Russi. Bom dia à nossa comunidade, aqueles que nos ouvem ou assistem, né? Também quero desejar um bom dia a toda a minha equipe lá de trabalho, a conselheira Roberta, o Marcão, a Gisele, a Mariei, a nossa equipe de apoio lá, os motoristas, o Bilu, o Oliver, a Cris e a Rafaela, que sem eles a gente não faria um trabalho de qualidade. Estamos aqui para novamente aproveitar esse espaço democrático que a rádio sempre nos proporciona para estar, no caso, informando e alertando a nossa comunidade para o direito da criança e do adolescente. Importante sua vinda aqui, Massadeiro, principalmente quando a gente fala de números, são números que acabam assustando, e esses números muitas vezes não chegam aí até a comunidade, né? Todos os dias. Quando você vem aqui para prestar esse serviço tão importante, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os dados mostram que no Brasil 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente a cada 24 horas. Um número absurdo, né, Massadeiro? Isso porque são os casos que são denunciados, né? Isso, na realidade, isso está, vamos dizer que subdimensionado na medida em que a quantidade de denúncias ainda é muito pequena em relação ao que se sabe que acontece de fato, né? Aqui em Itapema, no ano de 2024, que é o balanço que a gente tem, sim, foram 58 casos. Desses 58 casos, 20 casos foram flagrantes, no caso, que envolveram diretamente a polícia militar, e os outros foi diretamente para o conselho, né? Sim. Quando você fala aqui de casos de estupro de vulnerável, isso quer dizer que são menores de 14 anos as vítimas? Sim. São. E existe uma faixa mais comum que é de 4 a mais ou menos 10 anos, que é o mais comum, meninas e meninos. Agora, esses dados de Itapema chamam a atenção. São 58 casos em 2024, tá praticamente um caso por semana. Terrível, né? É assustador mesmo, né? Isso é bem verdadeiro, né? Porque as pessoas normalmente elas têm receio de fazer essa denúncia, e já vai aí um alerta então sobre essa questão. Aproveito a deixa, né? De dizer que quando você não denuncia, você está do lado de quem faz a violação do direito. Do criminoso, né? Então pense sobre isso, né? Você vê a situação e não denuncia, então você está ajudando a quem está praticando o crime. Além do que você permite que essa pessoa continue praticando doravante, né? Agora, pela sua experiência de conselheiro tutelar há tanto tempo, por que não se denuncia? O que mais você identifica para entender por que essas pessoas não fazem a denúncia? Na realidade, a gente percebe que existe um medo de denunciar em razão de uma possível retaliação, né? Então é muito comum as pessoas, a gente sempre diz que a denúncia é garantido o anonimato, né? Sim. Porém, as pessoas, elas reforçam isso, mesmo aquelas que denunciam dizem, olha, eu não quero que o meu nome apareça, né? Então eu penso que a principal questão é essa, e é muito comum que quem vai denunciar esteja próximo, né? Sim. E aí a pessoa, obviamente, ela pensa, bom, a primeira coisa que vão investigar é a proximidade do lar, da casa, enfim, ou da escola, para saber quem foi que denunciou, né? O Massadeiro, esse crime continua muito comum no ambiente intrafamiliar? Sim, as estatísticas mostram que praticamente 80-90% dos casos são dentro do núcleo familiar, né? Envolvem padrastos, ou envolvem avós, tios e muitas vezes também até vizinhos, né? Porque existe uma confiança das famílias com os vizinhos, às vezes deixam sob cuidados eventuais e acaba acontecendo, né?
Ou essa criança ela vai externar os sintomas desse abuso? Que sintomas a gente vai começar a perceber nessa criança? O principal sintoma, ele que se observa é a mudança no comportamento, né? Então a criança muda. De repente ela era mais tranquila, passa a ficar agressiva. De repente ela era mais expansiva, vai ficar mais tímida. Ou ela não vai querer ir para a escola, ou ela não quer sair de casa, né? Fica com medo. E às vezes também apresenta, no caso, muita ansiedade, muita angústia. Ela pode eventualmente expressar isso num desenho, que é muito comum nas escolas, né? Expressar isso num desenho, ou expressar através do caso de uma doença psicossomática, por exemplo, um problema gastrointestinal, uma erupção cutânea, um problema de pele. Às vezes, então, tem formas diferenciadas de demonstrar isso. Então é preciso conhecer essas formas para que se possa ter um alerta, uma atenção especial quando percebe-se isso, né? Ô Massaneiro, e é muito comum também que a criança desperte um interesse repentino por questões sexuais, né? Isso pode acontecer, sim, porque em que pese ser um crime, obviamente as zonas erógenas são acionadas e a criança, ela está descobrindo algo que normalmente viria a descobrir mais à frente, né? Ela tem uma sexualidade antecipada, né? Então tem casos em que a criança passa a desenvolver uma sexualidade inadequada para a idade dela, né? Certo. É importante que muita gente não sabe qual é a diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial. Gostaria que o Massaneiro, que é coordenador do Conselho Tutelar aqui de Itapema, pudesse esclarecer para o nosso ouvinte qual é a diferença de uma para outra. Então, a escuta especializada é uma lei de 2017. O que fez com que fosse criada essa lei? A própria justiça, né? Ela observou durante todo o julgamento dos casos que haviam, que as crianças, elas, durante todo o procedimento e processo mesmo penal, né? Elas passavam a mudar a forma como falavam, mudar o conteúdo do que falavam. E muitas vezes a criança fazia isso por medo, né? Sim. De tanto ser ouvida, de tanto ser perguntado para ela sobre a questão que ela revelou, que ela passava a criar uma certa resistência até em falar sobre o assunto quando na verdade precisava, que é na hora do depoimento especial. Então se criou essa lei ela traz a diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial, e o objetivo dela principal é evitar que a criança seja revitimizada, ou seja, ela é vítima da violência. Sim. Aí depois ela passa a ser vítima de tanto interrogatório. Então você tem a fala espontânea, né? Que é quando a criança ou adolescente revela que tiveram a violência. E nesse momento, quem está junto deve apenas acolher isso e informar o Conselho Tutelar, informar os órgãos de proteção. Precisa evitar de fazer perguntas, porque essas perguntas elas poderão ser feitas por pessoa especializada. Então, pelos profissionais. Aí onde entra a escuta especializada. A escuta especializada, ela será feita por profissionais especializados, por isso especializada, que saberão terão um olhar para essa criança e um trabalho, desenvolverão dinâmicas, técnicas que a criança, de forma mais livre e espontânea, possa passar essas informações sem que ela sinta sendo interrogada. Certo. Entretanto, então isso visa a proteção, visa os encaminhamentos que o Conselho Tutelar poderá vir a fazer em razão dessa escuta. Enquanto o depoimento especial, ele já é um procedimento no judiciário, né? Feito pela autoridade judiciária ou autoridade policial, no caso de inquérito, delegacia, e que visa provas para o processo penal, para poder condenar ou absolver a pessoa que está sob a suspeita do crime, né? Certo.
Maio Laranja, programação especial, dia 18 é o dia D, né, Massaneira? Mas eu acredito que o maio, todo mês de maio tem uma programação especial aí, né? O dia 18, ele foi em razão do caso da menina Araceli, né? A gente às vezes até esquece de falar disso, né? Que teve toda uma violação de vários direitos, entre eles também o abuso sexual, né? Certo. E que ficou marcado na sociedade porque inclusive nunca se teve a responsabilização dos violadores, né? Certo. Então esse é o dia 18 que ficou consagrado nacionalmente como dia para combater e prevenir esse tipo de violação. Mas aos poucos se criou a semana e depois se criou o Maio Laranja, o mês inteiro de conscientização. Então criou-se também esse lema, né? Que é o Faz Bonito, né? No caso da Itapema Faz Bonito. Itapema já tem isso registrado, né? Como Itapema Faz Bonito, e mantém esse tema, né? Eu queria até desejar um bom dia aqui para a nossa secretária, a Iris, né? Certo, Iris Bispo, né? Da Assistência Social. Ela não mediu esforço para fazer aquilo que está dentro do alcance da secretaria, para fazer todo um trabalho nesse Maio Laranja. Eu vou aqui estar colocando assim aquilo que é mais específico aqui que vamos dizer assim, de destaque, né? Então nós temos aí domingo uma caminhada, né? Com a saída na rua ali na 227, na altura do calçadão ali, às 8 horas da manhã. Então quem quiser participar pode se apresentar lá. E aí a gente vai estar panfletando as pessoas, conscientizando as pessoas sobre a importância de denunciar, né? Sim. No dia 20 haverá uma capacitação, né? Que tem o tema Proteger é Preciso, que vai capacitar os profissionais da Secretaria de Assistência. E durante todo o decorrer deste mês de maio, então, serão feitas panfletagens, onde em espaços escolares, em espaços públicos e espaços privados também, para que se conscientize as pessoas nessa obrigação, dever, né? A Constituição deixa bem claro, né? É um dever de todos, né? Sim. Da família, do Estado e de todos, enfim, né? No caso da programação, ela começou ali naquela feirinha ali do agricultor, né? Sim. Ali houve um Feira do evento produtor aqui, né? Isso, ali já houve uma panfletagem inicial para marcar o início das atividades. Perfeito, gente. Bom, é uma programação bastante importante, né? Desenvolvida aqui juntamente com o Conselho Tutelar pela Secretaria de Assistência Social do município de Itapema, e principalmente de conscientização, porque as pessoas têm que ter consciência realmente que se você presencia esse crime e não denuncia, você está agindo em favor do criminoso e não da vítima. Agora, tem algumas formas de denunciar também, né, Massaneiro? Tem bastante, né? Hoje se criaram diversas formas, até inclusive a própria Secretaria de Direitos Humanos criou inclusive um WhatsApp hoje para isso. Claro, as pessoas vão ter que ir se habituando, porque o WhatsApp gera a ideia de não ter o anonimato, né? Sim. Mas enfim, é uma ilusão, uma fantasia, porque na verdade vai direto para a secretaria, assim como vai o Disque 100. Certo. O Disque 100 ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele também é uma porta importante, porque lá a pessoa vai poder ter esse anonimato garantido também. Aliás, o Disque 100 que recebe 2 denúncias por hora de estupro de vulneráveis. Por hora, também subdimensionado, né? Sabe-se que aqui tem um número pequeno de pessoas que optam por esse tipo de denúncia. Tem o Conselho Tutelar, obviamente, o nosso número é sempre importante destacar, o 9937-2278, que é 24 horas e está aberto. A gente também tem o WhatsApp, ou seja, a denúncia pode ser encaminhada por WhatsApp também atualmente. E temos todos os departamentos públicos, né? A delegacia de polícia, o próprio Ministério Público, o aparelho como o CRAS, o CREAS, as escolas, são todos lugares que tem existe um dever de todos, mas existe o dever legal, né? Sim. É aqueles que não podem se omitir, né? A própria legislação, ela obriga profissionais, seja da área de educação, seja da área de saúde, de fazer a denúncia. Não tem tomando conhecimento, tem que denunciar. Não tem discricionariedade. Se for descoberto que ficou omisso, pode responder criminalmente.
Massaneiro, coordenador do Conselho Tutelar aqui de Itapema, quero agradecê-lo por estar vindo aqui no Jornal da Cidade, trazendo esses números, né? E apresentando esses números aqui para os nossos ouvintes, principalmente falando da importância desse Maio Laranja, né? E do dia 18 agora, nesse dia D, para que todos possam fazer a sua parte. Tendo conhecimento de exploração, de violência contra criança e adolescente, você tem que denunciar sim, para não ficar ao lado do criminoso. Obrigado, Massaneiro. Obrigado, eu que agradeço a toda a equipe da Rádio Cidade e quero deixar aqui, por último, repisar aqui para toda a nossa comunidade que nós estamos ali para garantir o direito da criança e adolescente, então que nos procure, denuncie, que a gente vai com certeza averiguar e vai dar curso ao que vier para responsabilizar seja lá quem for. Conversamos com o Massaneiro, coordenador do Conselho Tutelar aqui de Itapema, agora 8h54.